Bem-vindo a mais um episódio do Orgânicos Copacast, vem conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos Copacast. Eu sou Eric Costa, estou acompanhado do meu sócio José Florencio e hoje nós vamos tratar de um assunto bem relevante, que é a compra e venda de imóveis em inventário, né, José? E como tem imóvel em inventário em Copacabana, né? Carentes, Exatamente. necessários, cheios de peso. Na verdade, acabei eu me tornando especialista nesse tipo de venda antes mesmo de fazer a faculdade de Direito, pensar fazer a faculdade, porque eu via curiosidade. Na época que os processos não eram eletrônicos, eu ia para o fórum lá, aí levava minha carteirinha do Cresce, vermelhinha, aí passava, botava na mesa lá, o servidor não percebia que era uma carteira de corretores, eu conseguia pegar o processo, tirar cópias, e ali a gente foi aprendendo a lidar melhor com isso, até se tornar uma expertise nossa, né? Passada para você também, e hoje você é uma Exatamente. pessoa fundamental aí para resolver os problemas desses proprietários que muitas vezes precisam de vender o imóvel ainda no processo de inventário. Embora os processos de inventários tenham sido desburocratizados com inventário extrajudicial, mas ainda se faz necessário muitos para eles venderem um imóvel ainda no processo em andamento, seja para pagar o imposto de transmissão e fazer o inventário extrajudicial, ou mesmo naquele início de processo judicial. A gente percebe, José, no mercado imobiliário, principalmente aqui de Copacabana, que ainda tem um tabu na venda de imóvel em inventário. Então, vou ser bem direto. Imóvel em inventário demanda algo mais de um corretor ou imobiliária? Muito mais. O corretor que não tem essa expertise, a imobiliária que não tem a boa vontade de atender esse público, que são os proprietários dos imóveis em inventário, eles nem deveriam tentar, porque, na verdade, acabam atrapalhando muitas vezes a venda do imóvel. Então, um corretor, ele precisa, antes de mais nada, saber analisar o inventário e a problemática do inventário. A fase que o inventário está, se existe questões entre herdeiros, o que está ali, se o rol de patrimônios é muito grande, se o valor que precisa ser pago de imposto de transmissão é muito alto. Ele tem que ter essa expertise, essas malícias para poder analisar a problemática e também até para fazer a avaliação do imóvel. Porque um imóvel em inventário, ele também precisa estar precificado corretamente, depreciado essa problemática. Ou seja, então, um corretor que não consegue analisar um processo de inventário, não analisa os riscos da compra, ele não é capaz de fazer a avaliação dele. Muitas vezes, esse tipo de corretor avalia o imóvel inventário como se ele tivesse com a documentação perfeita. Isso acaba, de certa forma, iludindo o proprietário, fazendo com que ele perca muito tempo na venda. Então, o corretor precisa ter esse conhecimento documental, além do conhecimento de processos de inventário, também essa questão de saber avaliar o imóvel e lidar de verdade com as partes, né? Porque esses imóveis, eles demandam uma carga emocional dos herdeiros, até uma carga espiritual, de certa forma. Exatamente, a gente percebe isso. E o corretor que ele percebe isso, ele acaba ou se dedicando numa furada, tá? Ou ele só faz número, porque é preciso o corretor intervir ali. Muitas vezes a gente pega um imóvel inventário onde tem questões com herdeiros. Os herdeiros não se falam. Já pegou vendas de herdeiros, irmãos não se falavam há 10, 15 anos. E nós termos um papel fundamental até de reconciliação dessa família. Eu lembro de alguns deles. Porque uma das coisas que a gente analisa é se tem problemas de herdeiros, se eles não querem andar junto, a gente não anda. Porque já é complicado vender um imóvel com a documentação perfeita. Vender um imóvel em inventário é muito mais complicado. E se os herdeiros eles não estão andando junto, acaba atrapalhando tudo. Zé, é importante porque alguns processos de venda que nós participamos de imóvel em inventário,
os herdeiros eles não estavam caminhando juntos. Só que nós nos posicionamos ali como intermediadores daquele conflito familiar, conflito interpessoal entre pessoas, e demos as mãos para um lado, para o outro, e conseguimos fazer com que eles caminhassem para o objetivo comum, porque na realidade ambas as partes ali queriam a solução, só que cada uma do seu jeito. E aí a gente propôs um caminho do meio que deu para resolver, né? Obter o resultado desejado e o inventário ser concluído, a venda ser concluída até antes do inventário e contribuir para a finalização do inventário. Algumas vezes a gente participou disso. E assim, na verdade, não são só um quer uma coisa, outro quer outra. Existe uma briga familiar, às vezes. Não é nem que eles querem andar separados, querem um estar do lado contrário. Então, a gente realmente precisa amenizar essa parte, essa convivência desses herdeiros. E assim, um outro ponto importante também de um corretor que conhece essa parte, que faz diferença na venda desse imóvel, é porque ele passa muito mais credibilidade ao cliente comprador. Exatamente. Então, se um imóvel inventário cai na mão de um corretor que não entende nada de documentação, que não entende nada de inventário, que não entende nada de relação de pessoas, de herdeiros, de bens de família, quando ele pega um cliente comprador, ele leva lá, muitas vezes leva no imóvel, inclusive sem falar que está em inventário. Anuncia um imóvel de qualquer forma, levam o cliente ao imóvel sem ele saber que está em inventário. Quando ele chega no imóvel e aí fala, gostei, quero fazer proposta, quando chega na imobiliária é que o gerente ou o corretor mais especializado fala que estava em inventário. Eu tenho uma história muito boa para contar aí. Por exemplo, eu era corretor ainda lá em 2004 ou 2005, um cliente, eu estava anunciando um imóvel, ainda no classificado do Globo, eu anunciei um imóvel que estava em inventário. O cliente me ligou e eu, ao atender, eu já falei de imediato, olha, o imóvel está nessa faixa de valor porque ele é um inventário. Ele é um inventário judicial, são 2 herdeiros, os herdeiros estão de comum acordo para a venda do imóvel, e ele foi ver o imóvel comigo. Foi na imobiliária, fez a proposta. Na época eu era corretor, quem fazia o fechamento era o meu gerente, e ele chegou para o meu gerente, olha, eu só estou vindo aqui porque o seu corretor falou na ligação que o imóvel é inventário, porque eu acabei de sair de uma imobiliária, onde eu gostei do imóvel, fui na imobiliária para fazer proposta, chegou na mesa que o corretor foi esclarecer que estava em inventário. Então, esse cliente já antigo, ele comprou comigo, eu vendi esse imóvel depois, anos depois. Tudo por quê? Porque, é claro, então o corretor de imóveis, ele precisa passar clareza para o cliente comprador, tanto na documentação perfeita, nesse mais ainda. Tem que passar conhecimento, domínio, tem que passar segurança. Segurança, né? A maioria dos proprietários herdeiros, eles são proprietários herdeiros de boa fé. Eles, na verdade, precisam ali de um direcionamento, de um posicionamento. E o corretor, ele faz esse papel, assim, de intermediador, um corretor bem preparado, muito bem, facilitando a venda. Pô, cara, você tem um exemplo aqui que eu gostei muito. Foi aqui na rua, quando a gente vendeu um imóvel, acho que no ano passado. As pessoas não sabem onde nós estamos. Estamos no posto 5, né? Isso, foi na Miguel Lemos, aqui. O estúdio fica aqui na Miguel Lemos. E o imóvel da Miguel Lemos que você vendeu, aonde você... Teve mais de um. Você vendeu um recentemente lá, mas teve um que você foi fundamental para conciliar os 2 advogados. Exatamente. Fala um pouquinho que eu vou lembrar um pouquinho da... Esse imóvel estava com mais de 20 imobiliárias. E a gente pegou o imóvel, tirou foto, Gabi. Por quê? Nenhuma. Nem foto a gente tirou. Escuta só. Interessante da venda desse imóvel, inventário, porque eu tive contato com o proprietário. Acaba que eu nem lembro como é que eu cheguei até ele, sinceramente. Foi o Coelhão da Sorte. O Coelhão da Sorte, um corretor que trabalhou com a gente. E cheguei até o proprietário, conversei com ele, né, criei ali uma relação. E depois a gente foi verificar que o imóvel estava anunciado, sei lá, por mais de 20 imobiliárias. E esse proprietário... Eu lembro bem, José, que ele ficava intrigado, porque a gente não tirou foto do apartamento. E a gente não tirou?
A gente não tirou foto porque o imóvel já estava no vermelhão e estava cheio de Vermelhão coisas. está em várias imobiliárias. Estava em todas as imobiliárias e escritórios de Copacabana, certamente. E a gente tinha uma TV lá na imobiliária, a gente tinha uma TV. Eu lembro que uma das vezes a gente convidou o proprietário para ir até a imobiliária e a gente pediu para ele sentar, para ele ver em quantas imobiliárias o imóvel dele estava anunciado e por quais preços, informações de condomínio, IPTU, uma diferente da outra, ninguém sinalizando nada em relação à questão de inventário. E aí ele saiu de lá surpreso, mas continuou intrigado porque a gente não fez nenhum movimento para anunciar o apartamento dele. A gente não anunciou. E eu lembro que eu tinha atendi uma cliente, tá? Atendi uma cliente compradora ao telefone. Ela estava fora do país e, inclusive, Num estava outro anúncio, né? num outro anúncio. Qualifiquei a cliente. E aí eu percebi que aquela cliente tinha o imóvel tinha um perfil que atendia aquela cliente. Como ela estava fora, não tinha ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo para fazer a primeira visita. Eu lembro que eu combinei com esse proprietário, um idoso, até há mais de 80 anos, advogado. Eu fiz uma ligação de vídeo, né? Então acho que foi a primeira vez, né, que eu fiz uma visita através de ligação de vídeo que se transformou numa venda. E a cliente viu o apartamento através da ligação de vídeo e parece que ela estava para vir ao Brasil, né? Veio com um companheiro, inclusive um companheiro estrangeiro, visitaram o apartamento e foram à imobiliária. Você lembra a Aham. conversa com eles? Eu lembro Lembro. que você, de certa forma, insistiu, perguntou: realmente você quer comprar esse apartamento? Na verdade, o que que acontece? Eu tinha reparado, existia um peso muito grande, uma carga espiritual até nesse imóvel. Existiam Exatamente. histórias familiares ali e eu via muita dificuldade. E eu falei para a cliente: você quer mesmo comprar esse imóvel? Porque se você quiser, a gente vai estar contigo. Mas se Exatamente. prepara porque é osso. Porque a gente sabia que estava lidando com um advogado complicado do outro lado. E ela contratou, né? Eu lembro que ela contratou um escritório de advocacia aí, que tem filiais em vários países aí do mundo. Contratou essa advogada para assessorá-la, só que quem prestava assessoria, de fato, era eu, né? Ela, ela vinha, me contactava, me fazia as perguntas, eu respondia, porque ela tentava entrar em contato com a advogada e a advogada ou demorava ou não respondia, sei lá o que for, e eu vinha e sempre dava a solução. Ó, a gente vai fazer isso, ó, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo outro. Tive contato com a advogada dela, que me atendeu bem, num momento algum foi indelicada ou rude comigo, mas assim, quem desenvolveu o trabalho fui eu. E eu lembro, dado momento da negociação entre ali a confecção do sinal em princípio de pagamento e a escritura propriamente dita, houveram alguns ritos ali, né? Até porque o imóvel ele estava em inventário, um dos herdeiros era advogado, queria uma atualização, fazia questão de que o alvará fosse atualizado para a venda do imóvel. Eu pude contribuir também com ele, mas tive um momento de rusga entre advogados. Eu me posicionei ali no meio, né? Tinha um advogado da parte compradora e tinha um advogado da parte do espólio, da parte da venda, né? Então, eu me posicionei no meio e eu filtrava. Um advogado falava X do outro ou para o outro, e o advogado de cá falava também, tipo como se fosse um confronto, Uhum. lembra? E eu ali no meio sempre aparando, não, ó, mas isso aqui é isso aqui, isso aqui é aquilo outro, ó, a gente vai fazer dessa forma. E acabou que o negócio fluiu, e depois até essa advogada que assessorou a compradora me indicou uma amiga de fora do Rio que estava à procura de um apartamento para comprar e eu também pude atender. Então, assim, a gente se coloca, né, como apaziguador, né? Eu lembro, José, algumas oportunidades você fala que nós somos gestores, o corretor que é especialista na compra e venda de imóveis em inventário, ele tem que ser além de um civilista, ele tem que ser um gestor da paz, um gestor de paz. E como, às vezes, dentro da própria família ou parte compradora e vendedora, há naturalmente aquele conflito de interesse,
a gente se coloca ali para gerir a paz daquele negócio e o negócio fluir. E assim, a gente foi fundamental ali para, de certa forma, desprender um dos herdeiros Sim, da precificação que estava elevada, do apego ao imóvel. apego sentimental. E no final emocional. eu dei até uns parabéns para ele, porque ele conseguiu fazer algo que tem algumas famílias que não conseguem fazer. Esse imóvel estava devendo condomínio, isso é muito comum, imóvel herdado, o herdeiro, às vezes, que mora, passa por situações difíceis financeiras, deixa atrasar tudo, e aí ele não aceita o preço real de venda, ainda mais estando inventário. E ele abriu mão, porque, na verdade, ele conseguiu, e porque, na verdade, ele teve que se mudar daqui do Rio para uma cidade do interior. Exatamente. Então, assim, não foi fácil a decisão dele, mas ele tomou. E se não fosse a gente ali amenizando, conversando, até mesmo tentando ajudar ele a tomar a decisão para onde ele iria, né? Aquilo tudo fez parte. Essa habilidade que a gente tem de saber lidar com isso, de tirar o peso, é fundamental para que a venda aconteça com menos tempo, com menos dano para todo mundo. Assim, isso é uma expertise realmente que nós temos, digo de coração aberto, em Copacabana somos os melhores. E uma coisa interessante também que no mesmo edifício a gente foi, E na verdade você, né, foi indicado para uma família recentemente e eu lembro de uma situação, esse padrão comportamental de herdeiro, geralmente o herdeiro que mora, ele deixa ali acumular alguns débitos de condomínio e os outros não estão cientes, quando ficam sabendo, ficam chateados, porque quem mora está usufruindo, não paga aluguel, né, mas deveria pagar os encargos. Então, por circunstância da vida, acabam ocorrendo alguns fatos. E eu lembro que nessa venda recente, a gente teve a habilidade de fazer com que a família confiasse que a pessoa, que aquele herdeiro, ele ia cumprir aquilo que ele falou. Né? Se passaram 1, 2, 3 semanas e foi cumprido ali o acordo de acertar os débitos pendentes e a venda fluir naturalmente. José, qual é a melhor forma de conseguir resultado num menor espaço de tempo? Eu digo na compra e venda de imóveis em inventário. E vou emendar com uma outra pergunta. O que a Corretores Orgânicos entrega e que geralmente essas grandes imobiliárias aqui do bairro não conseguem entregar na venda de um imóvel em inventário? Então, aqui em Copacabana, você tem uma quantidade muito grande de imóveis em inventários e você tem uma certa crença que as pessoas às vezes pensam que quanto mais imobiliárias tiver um imóvel, mais chances de vender essa pessoa tem. Então, eu preciso contar para você. As imobiliárias, em regra, elas têm uma regra, que é o corretor, ele precisa captar imóveis toda semana para ele poder fazer parte de uma escala de atendimento de cliente comprador. De forma que ele não capta o imóvel para vender. Ele capta o imóvel porque ele quer colocar na casa, deixar lá na prateleira, mas para ele atender cliente comprador. Então ele esquece esse imóvel. E quando ele sabe que esse imóvel está em inventário, aí que ele abandona mesmo, por ele não ter conhecimento documental, ele não sabe nem analisar uma ONU nos reais, ok. Ele não sabe nem qual é a burocrática para fazer uma escritura. Que ainda mais um imóvel em inventário. Então, ele tem medo disso. Então, eles anunciam o seu imóvel, deixam lá, por isso nós não anunciávamos o apartamento dele. Sim. Por quê? Esse imóvel já estava queimado. Sim. Essa cliente já tinha visto esse anúncio, segundo. Lembra que você contou? Sim. Ela já tinha visto esse anúncio nas outras imobiliárias. Só que nenhum corretor passou credibilidade, porque provavelmente ela ligou para uma dessas imobiliárias e o corretor falou assim: olha, esse imóvel está em inventário, é complicado, são 2 herdeiros e um herdeiro não se dá um com o outro. Nós, qual é a nossa função? Não, a gente ameniza, porque a gente analisa a documentação, a gente analisa o risco do inventário. E se a gente vê que tem problema, a gente
como eu fui claro para essa cliente, falei assim, ó, você quer mesmo? Uhum. O negócio é osso, mas eu vou contigo. Sim. Mas a gente bota claro. Então, essas imobiliárias anunciam os imóveis em inventário não para vendê-los, mas para captar algum cliente, queimar o anúncio, queimar o imóvel. E aí o que o cliente faz? Ele não liga para o outro. Ah, esse aqui já está em inventário. Eu vi que são 20 imobiliários anunciando. Um corretor, o primeiro corretor que atende, queima. Uhum. Ou ele, quando ela olha o outro anúncio, ela fala assim, ah, não vou ligar. Entendi. Então, essa estratégia, ela não funciona, ela prejudica vocês. E o corretor que tem essa expertise, ele tem muito mais facilidade de vender o seu imóvel. Não bote o seu imóvel em várias imobiliárias nesse jeito de forma alguma. Com a documentação perfeita já é muito complicado. Com a documentação inventário é pior ainda, porque é como você ver uma prateleira cheio de produtos iguais e desqualificado, porque essa é a impressão que dá, né? Então, essa estratégia de vender o imóvel em várias imobiliárias, imóvel inventários, ela simplesmente prejudica, desvaloriza o próprio imóvel. Melhor estratégia é você procurar realmente um corretor especializado nesse tipo de venda e dedicar a ele, oferecer para ele, de certa forma, um trabalho que ele possa ter tranquilidade para se debruçar no processo, Uhum. para ter cópia do processo, porque a venda de um imóvel inventário demanda muitas vezes de você fazer reuniões com advogados, do comprador, do vendedor. E às vezes o advogado do vendedor, ele não tem uma habilidade para lidar com o cliente comprador. O corretor precisa fazer essa parte de amenizar essas dúvidas do cliente, né? Para você não ter o pessoal fala assim, ó, passa o contato para o advogado do vendedor. Aí um cliente leigo liga para o advogado do vendedor, que não é uma pessoa habilidosa para amenizar conflitos, muitas Exatamente. vezes quer se colocar ali, e aí acaba a venda não acontecendo. Deixei de responder algo aí? Não deixou não, mas é interessante que durante a sua fala veio aqui, acaba retroalimentando o sistema. Os herdeiros anunciam, às vezes, em várias imobiliárias, tá? E aí você já explicou, porque essas imobiliárias têm um sistema de que o corretor, para ele atender um cliente comprador, ele precisa botar uma opção na casa, e ele vai botar uma opção de qualquer jeito. Esse imóvel é anunciado, um cliente comprador interessado entra em contato, estou resumindo aqui e vou chegar onde eu preciso chegar. Aí o cliente comprador ele entra em contato, o corretor que atende queima aquela opção, aquela venda, aquele anúncio e tenta direcionar para outro. Aí o que fica na mente desse cliente comprador? Imóvel inventário eu não posso comprar, que é furada. E às vezes ele deixa de aproveitar uma chance, uma oportunidade. O imóvel atende a ele, atende a família. O imóvel tá numa situação assim que encaixa perfeitamente com a demanda daquele cliente comprador. O inventário, às vezes, é um inventário que a gente consegue dar uma solução rápida, como já fizemos várias vezes. E aí o cliente ele deixa de comprar e quando ele escuta algum corretor ou alguém falar que o imóvel está em inventário, ele não tem interesse algum de ver. Por isso, queima o anúncio. Então, essa estratégia realmente de colocar o imóvel em várias imobiliárias, no imóvel inventário, não é a solução. Faz um teste. Você que tem um imóvel inventário, liga para algumas dessas imobiliárias que estão anunciando seu imóvel, pede informação para você ver se eles não vão falar mal do teu imóvel ou não falar que está em inventário e mais, falar para você que tem outros imóveis com a documentação perfeita na mesma localização. José, você me desculpe eu rir aqui, porque quando você fala isso, né, o cliente fazer esse teste, eu já pedi para um cliente fazer esse teste. Eu lembro, A no imóvel experiência- inventário. Exatamente, a experiência assim, foi a pior possível para o cliente, aí ele caiu na real, né? Então, assim, você aí que siga siga essa sugestão do José, entre em contato com as imobiliárias que estão anunciando o seu imóvel, mas entre em contato com um telefone diferente, que às vezes o seu telefone já está cadastrado lá na central. Liga para eles e peça a informação do seu apartamento à venda para você ouvir o que vão falar do seu imóvel, do imóvel da sua família. E aí a gente sabe que para ter o imóvel, às vezes demanda esforço,
trabalho durante muitos anos aí dos seus genitores, seus pais ou dos seus avós, e a forma como ele é ofertado no mercado e divulgado é um total desrespeito à história da sua família. E eu vou além, tá? Não precisa estar em inventário, não. Você que tem um imóvel sendo anunciado por diversas imobiliárias, liga. Agora se prepara, porque eles vão infernizar a sua vida ligando todo dia, oferecendo novos imóveis. E você, principalmente, que está deixando colocar placas de imobiliárias. Na verdade, deixam colocar as placas são estandarte de propaganda da imobiliária. Sim. O cliente liga para a placa, o corretor fala que tem outros imóveis. Então, reveja isso daí, essa tua estratégia de divulgar imóvel, seja com a documentação perfeita, seja inventário, com diversas imobiliárias. Se você quiser ouvir a nossa proposta de trabalho, o nosso plano de divulgação de imóveis, eu garanto a você, é muito mais eficaz do que o seu imóvel estar trabalhando em várias imobiliárias, sem falar da qualidade do serviço que nós somos capazes de prestar a você. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Se você conhece alguém que está com imóvel, inventário, quer vender ou está tendo dificuldade no processo de venda, encaminha, compartilha esse vídeo aqui para essa pessoa e peça para ele nos procurar, conversar com a gente, para a gente, como o José falou, a gente apresentar uma proposta de trabalho que de fato vai ser eficaz na venda do imóvel inventário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Show! Um abraço.